Olá pessoal, boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Elbio, Pedro, como estão vocês? Alex, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos aguardando o nosso convidado, o engenheiro Murilo, para poder entrar, para começar a falar conosco também. Mas eu já vou me adiantando, me apresentando um pouquinho com vocês. É um prazer estar aqui com vocês, via Sica, Instagram da Sica. Apresentar um pouquinho para vocês quem sou eu. Eu sou o Thiago, sou engenheiro civil, já formado há um tempinho. Também sou técnico em edificações, formado no Colégio Técnico daqui de Jundiaí. Tenho uma especialização em engenharia de avaliações e manifestações patológicas, pela Uninove. Tenho mais de 15 anos de experiência na área técnica, sendo também em treinamento e em especificações. Falando um pouquinho para vocês, com certeza já devem conhecer bem a Sica. A Sica, no início do ano passado, adquiriu todo o grupo Parex, nível mundial, e eu sou um dos integrantes da empresa Parex, que hoje fazemos parte e vestimos a mesma camisa, dentro desse mundão que nós temos aí, farto de tecnologia, e a empresa Sica, hoje a Sica Company, possui esse quantitativo de tecnologia para poder atender a necessidade aí, lá na obra, seja lá no distribuidor técnico, enfim, com grandes bagagens tecnológicas para poder apresentar para vocês. Eu aguardando então a entrada do nosso convidado, o engenheiro Murilo. Hoje nós vamos bater um papinho para vocês, nós temos apenas uma hora, não dá para entrar muito em detalhes, mas vamos ficar batendo um papo legal sobre um assunto muito importante, que atinge principalmente de forma obscura dentro da nossa estrutura de concreto, propriamente dito, que vai atacando, o problema vai se tornando uma bola de neve. Quando a gente consegue observar o problema, ele já está num estágio praticamente bem avançado. Quando a gente consegue observar, seja lá nos elementos estruturais, vigas, pilares, nas lajes, aqui em São Paulo, por exemplo, nesse último ano que passou, quantos problemas nós tivemos no fator estrutural, por falha de manutenção em si, do poder público nas obras de arte, seja eles lá os viadutos e as pontes. Hoje nós vamos falar então, meus amigos e amigas, sobre recuperação da patologia, de patologias estruturais, com foco bastante nas causas de corrosão de armaduras. Isso a gente entende que é um grande problema e vem se alastrando aí por muito. E a gente consegue ver nesses elementos estruturais, vigas e pilares, pontes, ao longo do Brasilzão ou mundo afora, o quanto isso é perverso, vem realmente se estendendo, vem corroendo, vem acabando com as estruturas, principalmente quem está dando ali o reforço, a elasticidade necessária para aquela estrutura que é a armadura. Então é importante a gente ter esse conceito, que é importante a gente entender realmente o que pode causar e como fazer quando nós já temos esse tipo de problema lá na nossa obra, na nossa casa, no edifício onde nós trabalhamos, na ponte onde nós passamos, no viaduto onde nós passamos, enfim. Desculpa aí, nós tivemos um probleminha aqui, tá? Deixa eu só resolver aqui, pessoal. Me desculpem, problemas técnicos, tudo ao vivo, Faz parte. Então eu vou dando continuidade com vocês. A gente vai batendo um papo então a respeito sobre esse assunto, que é muito importante para nós. E apresentar um pouquinho, bem rápido, bem sucinto, quem é
para quem não conhece ainda a fundo, né, toda a tecnologia que possui a Sika. Sika hoje possui tecnologia para proteção de concreto, para reparo do concreto, para a colagem e ancoragem, né, estruturais, reforço estrutural, e além de impregnações hidrofóbicas, toda a argamassa para fazer todo o reparo nas argamassas poliméricas e toda a área também de acabamento final, a cerejinha pelo building finish, né, o grauteamento, enfim. Eu acho que é importante, pessoal, a gente ter um pouquinho desse sentimento aí acerca de tanta tecnologia que hoje a Sika pode trazer para a gente, né, usufruir na nossa obra, em casa, enfim, aonde a gente tiver a necessidade. Quando nós falamos em elemento estrutural, falamos em argamassa, falamos em reforço, falamos em estruturas, vocês vão pensar com certeza na Sika. Ok? Então vamos lá. É importante então a gente saber um pouquinho sobre os conceitos, né, quando nós falamos em corrosão. Corrosão, a gente sempre tem que entender, né, para que a gente comece a ter subsídios para poder tratar, identificar quais são as causas, é realmente entender qual seria a capacidade. A gente pode se perguntar, qual seria a capacidade da nossa estrutura de resistir à intempérie, por exemplo. Nós vamos falar hoje com vocês, principalmente em situações litorâneas, né? Qual é a durabilidade, a capacidade da minha estrutura, né, ter essa possibilidade de resistir à ação do tempo, seja chuva, seja maresia, vento. A gente tem que começar a entender acerca disso, porque dentro do âmbito da construção, a gente tem que ter realmente isso em mente, né, que na construção civil, a durabilidade está muito associada, né, à manifestação patológica que ela pode estar sofrendo, seja ela de forma visível ou seja ela de forma oculta. Então, desta forma, nós estamos aqui com... Opa! Deixa eu tentar aqui, ver se nós conseguimos inserir nosso amigo. Opa! Seja bem-vindo, o homem mais esperado da noite. Tudo bem, Engenheiro? Agora sim. Murilo? Joia? Agora tá tudo beleza. Ai, que maravilha. Tudo tranquilo. Eu estava me sentindo sozinho falando aqui para os meus amigos e minhas amigas. Eu falei, nossa, será que o engenheiro Murilo vai me deixar sozinho aqui? Nossa, que bom. Seja bem-vindo, né? Que o nosso bate-papo seja realmente, né, convidativo, né, no dia de hoje, falando de um assunto muito importante. Já estava dando uma palhinha, né, uma palhinha pequenininha para ele sobre recuperação da patologia, né, e estrutural, com um foco bastante nas causas da corrosão da armadura. Então, sinta-se à vontade, seja bem-vindo, né, que a sua experiência possa fazer com que nós também sejamos, né, inundados aí, para que a gente possa ter, com certeza, né, mais subsídios e, com certeza, trazendo tecnologia e o conhecimento técnico para justamente evitarmos, né, inibirmos e, quem sabe, solucionarmos esse tipo de fenômeno, né? Vamos lá. Bem, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu sou aqui de São Luís, Maranhão, e a gente tem muito problema aqui com esse tipo de patologia, né? Ou seja, a oxidação das armaduras de concreto. E aí, eu até estava falando há pouco com o pessoal que estava assistindo a live, que existem 3 coisas que a gente precisa se preocupar. Primeiro com a parte de projeto, depois com a parte de execução e depois com a parte de manutenção. Então, vamos lá. Na parte de projeto, é muito importante entender que o projetista ele precisa especificar adequadamente o concreto a ser utilizado, né, na obra, e que, na sequência, no local da execução da obra, a empresa precisa fazer um teste com os materiais locais para definir o melhor traço. Só que aí o que acontece, que eu estava falando com o pessoal, que nós temos alguns problemas que favorecem, que facilitam,
né, com que haja uma deterioração precoce da estrutura. Quais seriam esses aspectos em relação à questão, por exemplo, da concretagem do concreto material? Nós temos alguns problemas que são, primeiro, uma alta porosidade, né? Quando eu tenho um concreto muito poroso, isso favorece com que haja a ação de ataques agressivos. Eu tenho também um pós-concretagem, que seria a fissuração da estrutura, né? E isso também pode acontecer, por exemplo, pelo excesso de água na mistura do concreto, com uma cura mal feita. E aí, nesse sentido, Tiago, eu queria te perguntar exatamente isso. Quais as soluções que a SICA tem para que a gente possa melhorar a qualidade desse concreto, principalmente em relação a esses dois aspectos que eu falei. Primeiro, de diminuir a questão da porosidade e também como se tem algum material, algum aditivo que a gente possa reduzir a quantidade de água do concreto, porque esse também é um fator que pode levar a uma durabilidade prematura dessa estrutura. Bom, Murilo, é importante realmente a gente falar sobre isso, né? Existem sim, a SICA tem uma vasta carteira de tecnologia para justamente favorecer, né, inibir um pouco esse fator sedento, né, do concreto em relação à água, como também tem os produtos justamente para... Se você já tem toda a área de concreto pronto, né, você precisa inibir um pouquinho essa possibilidade de entrada de umidade, né, para o sistema. Existem também os produtos que podemos utilizar, né? Por exemplo, preciso dar toda essa possibilidade de inibir, dar uma proteção superficial do meu concreto já pronto, né? Inibindo essa possibilidade de entrada de umidade. Exemplo, nós temos aí o SICA silicone, que seria uma opção. Nós temos também os hidrofugantes, que também podem ser utilizados, né? O SICAGuard 705L, por exemplo, é um produto que poderia ser utilizado também como essa proteção, né? Enfim, nós poderíamos aqui ficar uma boa quantidade de tempo falando sobre essas tecnologias, né? Justamente e como também temos os produtos específicos para inibir, né, o nosso foco de trabalho, de discussão hoje, né, que é a corrosão. Seja ele partindo de dentro para fora, né, como também de fora para dentro, né? Como, por exemplo, puxa, eu quero adicionar na minha água de amassamento um aditivo para inibir a corrosão. Realmente nós temos, né? Nós temos aí, né, o SICA FerroGuard 901, que você pode fazer essa adição junto com a água de amassamento, né, para que você possa inibir. Outro fator também, não, quero dar uma proteção de fora para dentro, já está pronto, não tenho mais o que fazer, eu tenho que proteger. Então nós temos aí o SICA aplicar via a aspersão com rolo, por exemplo, para que você possa ter essa proteção. Então, existem realmente, Murilo, uma boa quantidade de materiais que possa ter. E mais uma pergunta, para poder melhorar a cura, temos algum produto para melhorar essa cura? Porque a gente sabe que muitas vezes a cura é mal feita, principalmente aqui em regiões muito quentes, como aqui no Nordeste, né? A cura úmida, às vezes, ela não resolve, porque a pessoa vai lá e acha que só jogar uma água por cima é suficiente, aquilo evapora muito rápido. Tu teria alguma solução da SICA para esse tipo de situação específica? Sim, sim. A SICA tem vários aditivos, né? Seja ele para complementos, né, na adição do concreto, né, como, por exemplo, o Interplast, nós temos o Gasol. A gente tem, por exemplo, são vários, né? Eu tenho, com certeza, as minhas colinhas, que a cabeça pode dar aquela picadinha, né? A gente tem aqui, né? Por exemplo, os aditivos redutores de água, os Sicamente, né? Os Plastimente, por exemplo, que podem auxiliar. Eu costumo utilizar aqui o SICA Antisol, que é um agente de cura líquida. Isso, exatamente. E como um aditivo, realmente, para cura líquida, você pode ter essa possibilidade de estar utilizando o SICA, o Antisol PAV, né?
para justamente Exatamente. favorecer, né, a vida lá no canteiro de obra, se você tem essa possibilidade, né? E aliás, essa necessidade, né? Agora vamos falar sobre o processo realmente de recuperação, né? Porque o que eu vejo muito aqui na minha cidade, e acontece isso também no Brasil todo. Um outro grande problema que a gente tem é que, às vezes, a estrutura começa a apresentar corrosão, e aí, muitas vezes, o dono daquele imóvel, ou o síndico, enfim, contrata uma pessoa que não é um técnico, que não é um engenheiro, e aí faz só ali uma maquiagem, né? Aí bota um rebocozinho ali por cima, esconde o problema, daqui a um ano o problema vai aparecer ainda maior. Então, esse é um problema que eu vejo muito e muitas vezes só vai chamar o profissional para dar uma solução realmente definitiva, usando os produtos corretos, quando aquilo já está realmente muito grave. E com isso, a gente fica muito mais caro fazer essa recuperação. Então, depois que essa armadura ela começa a aparecer, porque o que acontece? Quando a armadura ela oxida, ela expande. Quando ela expande, ela vai fazer o quê? Vai causar uma tensão no concreto que não vai suportar essa tensão e vai desagregar. Por isso que eu vou começar a olhar a armadura oxidada. Então, se eu só vou ali e coloco um reboco por cima, eu não tratei o problema que é a armadura oxidada. Então, qual é a recomendação? Que a gente retire todo aquele concreto que está ali, né, desagregado já devido a essa tensão, de modo que eu consiga abraçar a barra, né, para dar uma lixada nela, tirar toda a oxidação. E aí, daqui a pouco a gente vai falar o seguinte: o que acontece quando quando na hora que eu lixo ela perde muito da sua seção, que a gente vai precisar, então, fazer um reforço. Mas vamos imaginar que eu lixei e eu percebi que não houve uma perda muito grande da seção. Qual o produto da Sika que a gente tem para passar nessa armadura e inibir que ela faça a corrosão, que essa corrosão aconteça novamente? Beleza, Murilo. Realmente, nós temos. Essa é uma etapa quando você já observa, como nós estávamos falando inicialmente, né? Quando você observa um problema que vem de dentro para fora e você só vai perceber quando realmente já explodiu, né? E o que fazer nesse momento? É sempre importante o quê? Observar, delimitar essa área, verificar qual é, né, o quantitativo de agressão que você tem nesse ponto. Se é pontual ou se é de forma generalizada. Tá? Quando você é pontual e você observou já delimitou essa área, você tem que pelo menos fazer a abertura de uma janela, né? Ou seja, se você tem lá 50 centímetros de corrosão, abre mais, né? Um percentual de cada lado, né? Ou seja, 10 centímetros para cada lado, para que você possa até encontrar uma armadura sã, sem nenhum problema de corrosão, e aí você começa a fazer todo o trabalho. Realmente faz toda a limpeza, remove aquele material contaminado, faz toda a limpeza da barra e verifica realmente se a seção dela ainda é possível se manter, se não, você já vai ter que fazer a troca dessa armadura, né? Se acaso não, beleza, só foi um pelésimo, uma casquinha que foi, fez toda a remoção, limpou bonitinho, você vai fazer uma proteção. Hoje nós temos o Sikatop 108 Armatec, que você pode fazer toda essa proteção, esse encamisamento, né? Ela vai devolver essa camada, né, superficial, por exemplo, de passivação, vai realmente criar essa barreira, né, essa camisa de força em toda a armadura, para que você possa vir novamente e reparar toda aquela área com uma argamassa polimérica específica. Por exemplo, o Sika Monotop 622BR, por exemplo, que já vem com fibra, pode ser projetado dependendo dessa área, favorece bastante, né, ganhando produtividade e, com certeza, desempenho sistêmico aí. E é claro, para que você possa fazer a aderência, a ponte da aderência, você tem que ter essa ponte. Quem é essa ponte? É o material que vai lhe dar proporcionar essa aderência na interface antiga para a nova. Que é o caso, por exemplo, do Sika Dur 32 Gel LP, né? Que é um produto epoxídico que mantém, assim, lhe dá a possibilidade de um grande tempo em aberto. Porque a preocupação
principalmente em áreas externas, sol constante, é você fazer a aplicação do material e ele perder, né, o estado pegajoso ainda, né, o TAC. Então, o gel LP lhe proporciona entre 4 e 6 horas de aplicação, por exemplo. É essa a vantagem, né, Murilo? A gente falou, nos casos aqui, de dentro para fora. E quando é de fora para dentro? De fora para dentro, por exemplo, se você não tem, ou identificou, está tranquilo, beleza, bom, mas você quer fazer essa proteção de fora para dentro. Aí você vai usar, por exemplo, de forma aspergida ou com aplicação de rolo, o Alsica Ferro Guard 903 Plus. Né? Ele é líquido, né? Já vem pronto para uso, é só você poder fazer a aspersão ou rolar ele com, né, um rolo de lã, ou espuma, dependendo, para fazer essa impregnação que ele vai ter uma boa penetração, ele vai conseguir entrar e dar toda aquela proteção necessária, impedindo, né, que esse fenômeno possa ocorrer aí em toda a armadura, né? Que no caso é o mesmo que eu posso também utilizar na água de amassamento, é esse? Não, o de água de amassamento é o Sica Ferro Guard 901. Esse que você vai adicionar junto na água de amassamento. O 903 Plus é o que você vai aplicar na superfície, né, do elemento estrutural, viga, pilar, enfim. Tá? É importante as pessoas anotarem, né, entenderem, para poder evitar a confusão, né? Visto que são produtos que têm o mesmo nome, só o código é diferente. Exatamente. Agora, uma pergunta. Aqui, os projetos que eu já executei, muitas vezes, elas vêm no projeto vem com a solicitação de um aumento, de um engaiolamento daquela estrutura, né? Então, por exemplo, quando não é possível substituir uma barra que foi muito oxidada, né? Eu fui lá, lixei, percebi que ela perdeu muito da seção. Então, em vez de eu substituir a barra, os projetos que eu venho executando aqui, o projetista estrutural, e é muito importante, pessoal, quem está assistindo a gente, que sempre consulte um projetista estrutural para que ele faça realmente um laudo, para verificar o que é preciso fazer, como é que é preciso escorar essa estrutura, para evitar acidentes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E até eu mesmo que sou engenheiro civil, mas como eu não sou especialista na área de projeto estrutural, antes de eu executar, eu sempre peço um laudo de um engenheiro calculista, que ele vai lá especificar os escoramentos necessários, tá certo? É muito importante também que se faça peça por peça. É importante lembrar que houveram alguns acidentes estruturais, porque a pessoa sai que tem vários pilares para recuperar. Quebra logo todos para depois recuperar. Então, eu preciso recuperar um por um para que eu possa dar a resistência adequada naquele primeiro para passar para um segundo. Isso vai fazendo com que a minha estrutura ela não entre em colapso. Tá? Então, muito, muito cuidado com isso. Então, o que acontece, Tiago? Muitos projetistas daqui, eles fazem um engaiolamento da estrutura. Por exemplo, o pilar começou a aparecer muita oxidação, né? A gente limpou, ele perdeu muita seção. Em vez de eu substituir a barra, eu venho aqui e abraço ela com uma armadura nova, né? Para que eu possa, então, esse pilar vai ficar com uma seção maior. E aí, para poder, esse ferro que vai ser adicionado externamente a essa estrutura, tu já falou aí que para poder adesivar o concreto antigo com o novo, eu coloco o Sicadu. E aí a pergunta é, quando eu preciso, por exemplo, furar esse concreto para poder dar uma aderência entre a barra nova com a estrutura antiga, qual é o produto que eu utilizo? O mesmo Sicadu? Nós temos, para fixação, se for de âmbito estrutural, a gente tem o Sica Ancorfix 3001, né, que você pode fazer essa fixação dessas barras, por exemplo, roscadas, né, por exemplo, se você for fazer dessa forma, né. A gente tem um case, por exemplo, né, aqui no sul do Brasil, nós temos aquelas duas torres mais altas, né, que é o Yacht House. Nós estamos lá com esses materiais, tanto o Sicadu 32 Gel LP, como também o próprio Sica Ancorfix 3001, para fazer a fixação e a ancoragem, né, a colagem do concreto novo para o concreto velho. Então, nós temos esses materiais que podem ser utilizados. Sica Ancorfix, como o fixador, né, a ancoragem química necessária, porque isso é importante saber, né? Qual seria a diferença entre uma ancoragem
mecânica para uma ancoragem química. Só para vocês entenderem, então, inclusive você, Murilo, a necessidade de ancoragem mecânica você vai ter em umas situações. Você pode usar em situações, né, mais severas. Porém, se você observar o ponto de ancoragem desse fixador, você vai perceber que é muito mínimo em relação ao comparativo com a mesma barra com a ancoragem química, no caso do Sika Anchor Fix 3001, que você tem uma melhor homogeneidade, né? Uma uniformidade em toda esta barra. Então, essa é a diferença, ok? Mas temos, então, a possibilidade de estar utilizando o Anchor Fix 3001 para esse caso. E depois, você chega com concreto, dependendo, aí um grout para você fazer todo, né, o cobrimento novamente, né, para aumentar aquela seção, né, seja pilar ou até... É isso que eu ia te perguntar nesse momento. Então, depois que a gente resolve esse problema, né, ou seja, tratou a armadura com um produto que evite que haja nova corrosão, ou no caso que a gente adicionou novas armaduras ou substituiu as armaduras, em cada caso é preciso avaliar, vou ter que fazer agora uma recomposição, tá certo? Daquela fratura que foi criada ali naquele concreto. Quando eu desagreguei, lixei, ali ficou uma fratura. E aí eu ia te perguntar exatamente isso sobre a questão do grout, né? E tu falasse pra gente que tem muitos alunos meus que têm dúvida exatamente da diferença entre o grout, que é o mais comum, só que requer que eu utilize uma forma e etc., e a argamassa polimérica. Eu queria que tu falasse um pouquinho de cada. Por exemplo, se você tem uma necessidade de resistências e você tem a possibilidade de fazer a aplicação, seja ele com a desempenadeira ou colher. Nós temos, por exemplo, o Sika Grout Tix, né, que é um grout tixotrópico, ele não é fluido, facilita muito a aplicação, você tem uma resistência, né, alta, não há inicial, mas você vai ter uma resistência muito alta final, né, variando entre 35 e 50 MPa, por exemplo, mas que você pode aplicar como uma argamassa convencional, usando-se de desempenadeira, certo? Esse Sika Grout Tix. Poxa, não, mas eu quero usar uma argamassa polimérica. A argamassa polimérica, ela também tem resistências, né, finais, né, boas, ok? Em comparação, por exemplo, até com o próprio grout. Mas se você também tem essa possibilidade e a maior facilidade é se trabalhar com uma argamassa, por exemplo, eu tenho lá o Sika Top 120 ou o Sika Top 122 Plus, né? É uma argamassa polimérica. Eu preciso também de necessidade de fazer todo o trabalho de canto, né? Vivo, o que fazer, né? Qual argamassa que eu posso usar, por exemplo, Sika Monotop 622BR, por exemplo, né? Que lhe dá essa possibilidade, né, de fazer esse tipo de trabalho. Então, existem inúmeras tecnologias para poder atender essa necessidade. Grout, ou você pode ter um material extremamente fluido, dependendo de onde você precisa lançar, em locais onde você não tem um acesso, que a argamassa polimérica não consegue chegar, então você opta para fazer todo esse reparo com o grout. Precisa de um material fluido. Não, precisa de um material tixotrópico. Então você tem umas possibilidades, usando argamassas poliméricas, né? Ou, por exemplo, o Sika Grout Tix, né? Onde você pode fazer até realmente o reparo de fundo de viga, né? Facilita bastante, né? Também com resistências boas aí, principalmente finais, né? Neste caso, tá, professor? Agora uma pergunta aqui que o Mauro fez aqui que eu achei interessante. Ele perguntou qual a espessura máxima que eu posso fazer um grout. Tem alguma recomendação quanto a isso? Então, depende muito, né, da tua necessidade, por exemplo. Que se você precisa, existe grout que vai trabalhar em média entre 40 milímetros, né? Não, mas poxa, 50 milímetros, mas eu preciso de 100 milímetros. É possível?
é você possível. Ou você pode adicionar, né, pedrisco naquele grout, encorpando ele mais para que ele possa fazer mais preenchimento, tá, em uma única camada. Então facilitaria bastante, né, você adicionar pedrisco para realmente encorpar esse material sem perder eficiência sistêmica. Ok? Então seria uma possibilidade. Tá? E nesse caso até economizaria, né? Porque eu teria um uso menor do grout, não é isso? Exatamente, exatamente. Essa é a vantagem que você tem. Tudo depende do tipo de grout, né? Você pode estar economizando, por exemplo, cerca de 3 a 4, 5 sacos, dependendo da tua obra, né? Utilizando-se da adição de pedrisco, né? Facilitaria bastante, né? Principalmente querendo vencer algumas espessuras aí. Agora, Thiago, eu queria que tu comentasse para o pessoal qual um caso específico aí que foi desafiador para vocês encontrarem uma solução nesse sentido estrutural. Tu tem alguma situação, alguma obra que tu teve algum desafio, enfim, que tu possa relatar para a gente? Por exemplo, a gente está acompanhando, nós temos algumas obras, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, o Porto lá de Vitória, que está fazendo toda a parte, né, fez toda a avaliação da parte estrutural, né? Quem fez a própria visita lá no inicial dos trabalhos foi a Tuane, né? E a gente está dando continuidade nesse trabalho, né, junto com o Thiago Medeiros, né, que é da equipe comercial, que também está atuando lá junto com o cliente. A gente tem essa necessidade. O cliente teve essa necessidade de fazer toda a parte de inibição, né? Lá eles estavam com vários problemas de corrosão e lá eles fizeram a utilização, né, do trabalho de inibidores, né, pastilhas, por exemplo, né, para ajudar e eliminar esse tipo de problema, né? Então, a gente se depara com várias situações, né, a nível nacional, até mesmo lá fora. Como a SICA atua bastante lá fora, principalmente Colômbia, né? Ela tem vários cases, né, acerca desses tipos de necessidade, né, junto ao cliente. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, como essa, né? Como tem outros portos que a gente também está atuando, né, com esse trabalho, né, de tratamento, de reparo ou até mesmo reforço em determinados pontos que necessitam ter essa atenção e a gente vai ter aqui, né, com os produtos e a tecnologia SICA, ok? Então é isso aí. Agora, Thiago, uma coisa que eu lembro que desde que eu era estudante de engenharia, que a gente encontrava aqueles catálogozinhos, né, da SICA. Hoje todos eles são em formato PDF, né? Sim, nós temos o manual que vocês podem baixar lá no site. E como também, eu queria até apresentar para vocês, pessoal, para quem não tem ainda, façam essa experiência, vocês vão gostar bastante, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Eu tenho um aplicativo no meu celular, que é o Mundo SICA, o app. Então você pode encontrar lá, né? Seja ele na plataforma iOS ou Android, você pode baixar e aqui tem os informativos, tem ficha técnica, você também tem lá os vídeos, você tem aí alguns e-books, né, ficha de segurança do material e até você pode aí fazer lá, né, uma experiência para ver como é que está o seu conhecimento acerca das tecnologias que você vai encontrar aqui na SICA. Então é uma possibilidade. Ou você pode também baixar o manual aqui no seu celular, vai ficar, ó, tinindo, tem dúvida, já vai lá, né, dá aquela folheada. E eu tenho aqui, ó, na minha bolsa não sai. Se der pau no celular, olha aqui, ó, eu não perco o negócio, né? Olha só o tamanho, é uma bíblia do profissional. Isso aqui é cabeceira, né, da nossa cama. E esse daí, como é que a gente adquire esse livro aí? Rapaz, isso aqui foi uma briga de foice, hein? Isso aqui foi uma briga de foice, né? Consegui, mas
Com muito custo. Aqui, ó, fechado em 7 chaves, trancadinho, né? Mas esse aqui você vai encontrar, pessoal. Isso que eu ia falar, o importante é que todos têm no site, né? Isso. Com essa facilidade, você vai ter toda a tecnologia possível aqui, ó. É muito produto. São mais de 900 produtos, pessoal. Seja ele para atender qualquer necessidade. Desde a movimentação da terra à cobertura. Então, já começa por aí. Você acha que a gente vai conseguir guardar tudinho aqui, ó, na cachola, que já está perdendo o telhado? Já era. Não tem como, né? E, Tiago, agora uma pergunta também. Caso tenha algum profissional de engenharia de arquitetura que tenha uma situação muito específica e que ele não consiga, ou talvez até por não conhecer bem os materiais, ele tem dificuldade em achar o que ele precisa no site. Tem algum telefone que ele possa entrar em contato, ou um e-mail, para tirar dúvida de situações específicas, para ter uma orientação nesse sentido? Olha, eu vou abrir aqui para vocês, né? É uma vasta tecnologia, realmente. Às vezes nós temos, se não tivermos a tecnologia aqui de imediato, aqui no Brasil, produzido nacionalmente, a gente busca essa tecnologia lá fora. Há essa possibilidade, essa troca de experiência tecnológica, né, em todas as SICAs, né? Era assim também na Parex e já é assim também na SICA. Agora ficamos bem maiores, né, em termos de tecnologia. Então, há essa possibilidade, sim. Então, se vocês puderem, podem anotar aí o meu e-mail. Vou falar bem devagarzinho, tá? Para que vocês possam anotar. Alves, com S, ponto, Tiago, com TH, arroba, br.sica.com. alves.tiago, arroba, br.sica.com. Se eu não puder ajudar, claro que eu vou buscar lá os papas internamente, que nós estamos assim, apinhados, né? Seja aqui dentro ou seja lá fora. E a gente vai conseguir, com certeza, né, ajudar de uma forma ou outra. Tá bom? Meu telefone, vou falar para vocês, ó, exclusivamente, anota lá no canhotinho lá, né? É 11 984260659. 11 984260659. Isso em cadeia nacional. Anote que você vai precisar. Se eu não conseguir, eu informo para quem, tá bom? Aproveitem. Certo, professor? Só mais 2 perguntas para poder a gente encerrar. A SICA, ela tem representantes locais, por exemplo, também se a pessoa quiser algum demonstrativo ou treinamento, ou todos se remete à matriz da SICA? Nós temos aí os nossos representantes, nós temos toda a equipe comercial, seja lá os coordenadores, os gerentes, né, regionais que possam atender todo o âmbito. Por exemplo, na tua região aí nós temos o Gil, né, o Gil Bacelar, que atende, que é o responsável para atender toda essa área com todo o time comercial. Aqui em São Paulo nós temos vários. A SICA, ela é dividida em canais, né? Conforme necessidade. Vendas diretas, que vai lá para engenharia direta, né? Na veia, vai direto lá no construtor, na construtora. Né? Nós temos os distribuidores técnicos, né? Que também podem especificar os nossos materiais, ou acerca dos nossos, realmente, supervisores e os comerciais diretos que vão atender. Ou via saque também, ou via internet, que vocês podem estar utilizando, né, essa ferramenta para poder tirar dúvidas ou fazer alguma solicitação. Agora você tem meu e-mail, agora você tem meu telefone. Já anotei. Né? Agora eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente um favor. Eu quero que vocês, eu vou baixar aqui o catálogo da SICA aqui, e todas as pessoas que estiverem assistindo a nossa live, que fizerem um print aqui da live, publicarem nos seus stories, marcar o meu perfil e marcar o perfil da SICA, eu vou mandar para vocês já o link, para vocês só clicarem e baixar o catálogo da SICA. Então, pessoal, e também vou mandar um e-book meu, de orçamento de obras e de recuperação de estruturas de concreto. Então, pessoal,
tirem o print agora, nesse momento. Thiago, faz aí uma cara aí, um sorriso. Então, pessoal, façam o print, postem aí nas redes sociais de vocês, marquem o Murilo, meu perfil enjo.jmuriloreis, marca o perfil da Sica, Sica_Brasil, e os meus seguidores que estão aqui, pessoal, não deixem de seguir o perfil da Sica para vocês estarem sempre por dentro aí dos produtos que a Sica tem para oferecer para a gente, né? Eu, particularmente, já me socorri muitas vezes desses produtos quando precisei fazer as recuperações estruturais aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão, que é uma região de maresia alta e que, portanto, tem muito problema desse. Então, foi para mim uma aula e muito obrigado aí, Thiago, todo o pessoal da Sica pelo convite. Estamos à disposição de vocês e tenho certeza que será a primeira de muitas lives aí. Temos outros assuntos para tratar aqui, por exemplo, que a gente pode falar numa futura live sobre, por exemplo, de impermeabilização. O pessoal tem muita dúvida aqui também no Maranhão. Beleza? Maravilha. A gente que agradece também pela tua disponibilidade, professor, né, engenheiro Murilo, que está aqui conosco hoje, falando um pouquinho da tua experiência. Realmente, a Sica tem uma vasta tecnologia para atender, principalmente quando nós temos esse tipo de fenômeno, esse tipo de manifestação patológica. Principalmente quando ela acontece de dentro para fora. Porque às vezes você não percebe. Às vezes tem uma fissurinha ali, mas você deixa batido. Daqui a pouco, você vê lá, já está expulsando toda aquela parte de comprimento do concreto, né? E aí você olha, toda a armadura está lá inchada, né? Está aparecendo lá aquela pelota. E o que fazer nesse momento? Perdi toda a minha armadura, não? Como fazer? A gente tem que entender realmente. Existem soluções, mas seria muito melhor se a gente não ou pudesse encontrar, na maioria das obras, situações tão severas como essa. Às vezes você não tem como que fazer, né, a não ser trocar a armadura, né? Daquele ponto onde você tem aquela manifestação. E é uma coisa bem ruim, né? Imaginemos toda a parte estrutural, né, de uma edificação. A gente vê por aí, por conta de lapsos, né, você vai lá, começa a mexer na parte estrutural de toda aquela área, você percebe que tem corrosão, passa aquela tintinha, aquele ferrox, né, ou aquela proteção assim, mais ou menos, joga lá uma argamassa, né, batida ali mesmo e vida que segue. Mas ali o problema não foi sanado, né? Foi só uma solução paliativa. É complicado mesmo. Mas eu agradeço, professor, por essa disponibilidade. Pessoal, eu agradeço a vocês por estar aqui conosco. Nosso tempo já está encerrando, né? Nós tivemos aí mais de 100 pessoas nos acompanhando hoje. Olha que maravilha. Agradeço mesmo a paciência de vocês em estar nos acompanhando e estamos à disposição. Hoje vocês têm meu contato, telefone, e-mail. Como disse, não podendo ajudar, eu vou buscar quem pode, né? A gente sempre tem uma solução. Thiago, quando encerrar a live, tu apertar encerrar, tu bota em compartilhar para ela poder ficar 24 horas disponível no perfil da Sica. Quem não pôde assistir, tem como assistir durante 24 horas. Então, pessoal, se vocês aí têm amigos que podem se interessar por esse assunto, peçam para durante essas 24 horas ir lá no perfil da Sica e poder assistir novamente esse conteúdo. Valeu, Thiagão. Um grande abraço. Valeu. Até mais, cara. Meu querido, um abraço para vocês. Beijo! Valeu.